vendo sobre a parte inicial do direito societário, trabalhando inicialmente com a classificação das sociedades. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o material que está em um Word que eu deixei para vocês no AVA. Só lembrando o seguinte, eu acabei de postar no AVA também um trecho do livro do Gladson Mamed sobre direito empresarial. Claro que ali tem mais coisas do que nós vimos, mas tem coisas muito importantes para a compreensão do que vem aí. Ele tem uma didática um pouco mais, um pouco diferente, porque ele explica questões que são mais gerais, para depois se passar por cima dessas questões quando tratado individualmente de cada uma das sociedades. O fato é o seguinte, que é uma leitura interessante, ela te prepara melhor para o que vai vir. É claro que o conteúdo, ele ultrapassa aquilo que nós temos no resumo, porque em sala de aula a gente não vê tudo que os livros trazem, por isso que é tão importante a leitura, por isso que ela acrescenta tanto. E aí, com essa base, eu tenho certeza que vai facilitar o conhecimento de vocês também dos demais tipos societários, tá certo? Então, eu vou iniciar aqui falando com vocês hoje sobre a classificação das sociedades. Veja só, pessoal, lá na página, deixa eu ver que página é essa aqui, se eu tenho para vocês, página 5, ali daquele resuminho Word que eu passei para vocês, eu apresento uma classificação das sociedades. Eu não estou falando nesse momento dos tipos societários, eu estou falando que os tipos societários, eles acabam se encaixando em uma dessas classificações, tá certo? E uma coisa que vocês têm que perceber é o seguinte, quando se vai escolher que tipo societário, as pessoas que estão querendo investir, elas vão decidir, obviamente que elas têm que pensar naquilo que vai resultar maior ou menor prejuízo a eles. Estrategicamente, dentro de uma característica investidora, qual seria aquilo que melhor interessaria para que eles colocassem o seu valor, o seu capital, o seu dinheiro, tá certo? Então, dentro dos tipos societários existentes, vocês vão perceber que existe uma certa regularidade no que diz respeito à responsabilidade dos sócios. Uma coisa vocês têm que lembrar, pessoal, que quando você cria uma sociedade, você está criando uma personificação jurídica, uma personalidade jurídica. E personalidade jurídica, ela não se confunde com a pessoa de seus sócios. São sujeitos de direito individualizados. Ocorre que, muito embora haja uma responsabilidade individualizada, sujeitos de direito autônomos, existem alguns tipos de sociedades que estes sócios também vão responder pelas obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, tá certo? Não porque se confundem, mas porque a regra daquele tipo de sociedade permite atingir outra pessoa além da própria pessoa jurídica, tá certo? Isso não retira a personalidade jurídica, isso não retira a personificação, não, mas a autonomia patrimonial, ou seja, o que é bem de um não é bem do outro, não retira a individualidade quanto aos direitos e os deveres. O que faz? Tão simplesmente, conforme o modelo de sociedade, é que possa ou não atingir o patrimônio, vamos dizer assim, atingir outro sujeito de direito além da pessoa jurídica. Baseado no que eu falei aqui para vocês, nós temos a primeira classificação das sociedades empresárias, aquela que diz respeito quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. O que quer dizer isso, vulgarmente falando? É quando os sócios respondem ou não pelas dívidas que é contraída em nome da sociedade, pelos débitos feitos em nome da pessoa jurídica. Então, nós sabemos que se eu tiver uma pessoa jurídica,
ela vai contratar a matéria-prima, ela vai comprar a matéria-prima, é a pessoa jurídica que está se obrigando, não os sócios, porque eles são pessoas distintas, certo? Eu sei também que se for feita uma compra de um carro financiado em nome da pessoa jurídica, quem está devendo para o banco é a pessoa jurídica e não seus sócios. Aqui, quando eu vou falar dessa primeira classificação, e quando eu falar que o sócio pode responder pelas dívidas da sociedade, não significa que é porque o patrimônio de um pertence ao outro. Não. Aqui eu estou querendo dizer que pode ser atingido o patrimônio de outro. Para não ser tão redundante assim, vamos lá começar. Quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, vocês me acompanhem aqui. As sociedades podem ser, vou até fazer algumas modificações. A, sociedade de responsabilidade ilimitada dos sócios. B, uma sociedade de responsabilidade limitada dos sócios. E C, uma sociedade de responsabilidade mista dos sócios. O que significa tudo isso? Não se pode cogitar, acompanhe aqui comigo, não se pode cogitar atingir bens dos sócios antes dos bens da sociedade, ou seja, antes do exaurimento do capital social. Esse, gente, é o princípio da autonomia patrimonial, tá? O que é da sociedade é dela e não é do sócio. Mas nós temos aqui a sociedade de responsabilidade ilimitada dos sócios. Existem sociedades, pessoal, que por mais que a pessoa jurídica ela não se confunda com a pessoa dos sócios, os sócios respondem ilimitadamente com bens particulares. O que significa isso? Significa que na impossibilidade da pessoa jurídica fazer o pagamento, esses sócios vão responder pelos pagamentos. Eles podem ser atingidos. E quando a gente fala de ser atingido, gente, é o seguinte, quando se tem uma ação judicial de cobrança, seja nas várias espécies processuais que existem, quando um devedor principal, vamos dizer aqui, uma pessoa jurídica, a sociedade não pagou, eles podem penhorar, o que a gente, que seria o termo de constrição, aqui o ato de constrição, eles podem buscar a penhora de bens que pertencem aos sócios, porque eles respondem ilimitadamente, tá? Nesse aspecto, eu percebi aqui que vocês estão com uma versão mais antiga, então eu quero que vocês completem com o seguinte, eu vou fazer complementação aqui, depois eu mando para vocês no AVA, mas se vocês já tiverem, se vocês já puderem aí, façam as complementações necessárias. Olha só. Esses sócios, eles respondem ilimitadamente com bens particulares. Inexistente patrimônio da sociedade empresária, o patrimônio particular dos sócios serão atingidos. Mas, gente, para isso, vocês têm que perceber que existe um artigo que é regra geral, tá? Não vai caber somente aqui. Existe uma regra geral que deve ser observada. A regra do artigo 1024 do Código Civil. Que regra é essa? Gente, se vocês derem uma olhadinha lá no Código Civil, vocês vão encontrar a seguinte situação. Todas as vezes que Deixa eu até abrir aqui para falar bem certinho o texto para vocês. Mas todas as vezes que se falar em responsabilidade ilimitada dos sócios, nós estamos falando de uma responsabilidade subsidiária dos sócios em relação à sociedade e solidária entre eles, os sócios. Já vou explicar melhor para vocês, tá bom? Então, funciona da seguinte forma, gente. Todas as vezes que vocês se depararem com essa expressão aqui, ó, limitada, tá vendo aqui, gente? Ilimitada, aliás. Todas as vezes que vocês se depararem, quer dizer o seguinte,
que os sócios, eles respondem pelas dívidas da sociedade. Só que eles respondem de que forma? Que tipo de responsabilidade é essa? É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária, que é a que eu coloquei aqui para vocês. Tá certo? Por que ela é subsidiária? Porque, muito embora os sócios eles vão responder pelas dívidas, eles somente podem ser procurados para pagamento depois que for esgotadas as possibilidades de pagamento da pessoa jurídica. E aí, quando está esgotadas as possibilidades da pessoa jurídica, aí todos os sócios, eles vão responder solidariamente entre si. Ou seja, aí não importa se é o sócio A, sócio B, sócio C, se é o fulano, se é o ciclano, nem o beltrano, não importa. Todos eles respondem igualmente quando chega nessa fase. Quando chega ao ponto da sociedade não ter nenhum outro bem para pagar. E olha só, tem uma coisa que eu preciso só explicar aqui para vocês. Quando a gente fala de responsabilidade solidária e subsidiária, qual seria a diferença? Se eu falo para vocês responsabilidade subsidiária, eu quero que vocês pensem nisso aqui, ó. Verticalidade. Por quê? Porque primeiro tem que se cobrar desse devedor aqui, que é o principal. Tá certo? Porque esses aqui embaixo, eles têm benefício de ordem. O que significa isso? Eles só podem ser cobrados depois do primeiro. Depois daquele que é o devedor principal. Tá certo? Então, se eu falar para vocês, os sócios respondem ilimitadamente, significa que primeiro ele tem que esperar que a sociedade não tenha mais como pagar, porque não tem mais bens, porque não tem mais dinheiro, para depois os sócios que estão aqui embaixo pagarem. Tá certo? Então, subsidiariedade é isso aqui. Tem verticalidade. Tá certo? Agora, o que é solidariedade? Solidariedade, pessoal, é quando todos respondem igualmente. Tá? Então, se eu falo para vocês, aí todos os sócios vão responder solidariamente. Não importa quem. Eles estão na mesma linha. Portanto, a gente diz que existe aqui uma responsabilidade horizontal. Tá certo? Isso serve para todas as disciplinas que vocês estudarem. Responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. E vocês vão ver muito isso em muitas disciplinas, tá certo? Voltando então aqui. Sociedade de responsabilidade limitada, portanto, os sócios respondem pelas dívidas da sociedade. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho lá uma sociedade que é desse tipo aqui, ó. Deixa eu só sair. Essa sociedade em nome coletivo é um tipo de sociedade cujos sócios respondem ilimitadamente. Então, digamos lá que eu tenho uma sociedade chamada ABC. A ABC fez um empréstimo bancário. A ABC não pagou o empréstimo bancário. O banco vai interpor uma ação contra a ABC e vai também cobrar, depois dela, todos os sócios. Isso significa que ele tem que entrar com duas ações? Não, ele entra com a mesma ação. Só que dentro do processo, primeiro ele vai esgotar o patrimônio da sociedade e depois é que vai atingir os bens dos sócios. Tá certo? Gente, eu preciso saber, vocês entenderam isso? Que os sócios vão responder ilimitadamente, mas ainda que eles respondam ilimitadamente, primeiro tem que terminar de pagar, tem que, assim, esgotar as possibilidades de pagamento da pessoa jurídica para depois atingi-los. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. E nós temos também... Professora, só uma pergunta que me deu agora, uma dúvida. Pode falar. Na responsabilidade subsidiária, aí na ilimitada, a responsabilidade de cada sócio vai ser conforme a sua cota e o seu, vamos assim, a sua responsabilidade dentro do contrato social? É isso? Não. Perante terceiros, não.
Perante terceiros, tanto faz. Vamos ver aquele banco para quem a ABC estava devendo. A ABC está devendo, aí chegou a hora dos sócios pagarem. Tanto faz se o sócio tem 90%, 10%. Vai atingir igualmente. Agora, entre os sócios, aí eles podem estabelecer no próprio contrato social, aí eles podem se cobrarem depois, entende? Como se fosse o que a gente chama de ação de regresso. Sim, entendi. Então, ou seja, se a dívida esgotou todo o patrimônio da sociedade, do CNPJ, a hora que atingir os sócios vai ser de conforme igualdade, não vai ter diferença por cota nenhuma. Não, isso, né? Não vai. Só entre eles. Tá. Do terceiro é tudo igual. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Agora, com relação à sociedade de responsabilidade limitada. Então, veja só, aqui eu também quero uma complementação bem importante. A sociedade de responsabilidade limitada, gente, os sócios não acontece isso, tá? Quem responde pelas dívidas é só a pessoa jurídica. Os sócios, que são pessoas que não se confundem com a pessoa jurídica, não podem ser atingidos. Via de regra, eles não podem ser atingidos, tá certo? E aqui eu quero que vocês complementem dizendo o seguinte: os sócios... Opa, desculpem. Respondem somente até o valor da sua participação social, ou seja, pelo valor das cotas ou das ações subscritas. Ficou difícil? Não ficou difícil, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, gente, numa sociedade de responsabilidade limitada, pensem vocês assim, pelo conceito que eu passei na semana passada. A sociedade, ela não significa que você precisa contribuir para ser sócio? Para o capital social, não falei? Então, qual é o dever do sócio? Pagar pelo valor das cotas. Ou, se for uma sociedade por ações, pagar pelo valor das ações. Então, vocês não viram ainda, mas as sociedades, ou elas vão ter comunidades para ser adquiridas pelos sócios, cotas, ou vão ser ações. Só tem esses dois tipos de aquisições. O que quer dizer subscrita? Subscrita é o valor que eles disseram que vão ficar. Então, por exemplo, digamos que eu e a Clis formamos uma sociedade, certo? Cada uma vai entrar com 10 mil reais. Então, a gente vai compor um capital social de 20 mil reais. Como sócias, qual é a nossa obrigação? 10 mil reais cada uma. Acabou, tá? A partir do momento que a gente pagar os 10 mil reais para compor o capital social, acabou ali a nossa responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade como sócia é limitada ao valor da participação societária, certo? Porque uma vez que a gente tenha pago todo o valor, a gente não deve mais nada, nem mesmo se a pessoa jurídica contrair uma dívida. Obviamente, gente, que é por isso que essas sociedades são as mais escolhidas, porque elas são as mais seguras. Ah, mas eu já ouvi falar de uma sociedade que teve uma desconsideração em sócios, que é outra situação, aí é uma situação excepcional que veio realmente relativizar essa regra, tá certo? Mas sociedade de responsabilidade limitada dos sócios significa que os sócios respondem até o valor da sua participação societária, até o valor de suas cotas ou até o valor de suas ações. Passado isso, ele não responde por mais nada. Certo? Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo. A sociedade ABC, vamos pôr aqui uma limitada. A ABC limitada, ela contraiu uma dívida com o banco. Não pagou. O banco veio executar essa dívida. Ele vai atingir os bens da ABC limitada. Ah, não tem mais como pagar. Pode atingir os bens do sócio? Não. Só em casos excepcionais. Em regra, não poderá atingir. Tá certo? Quem em sã consciência, minha gente, vai escolher o primeiro caso? Né? Difícil. Bem difícil.
mas a gente precisa saber que existe disponível para quem quiser aventurar-se nessa vida e escolher um daqueles tipos que são enquadrados como de responsabilidade ilimitada dos sócios, tá certo? Professora, mais uma pergunta. Sim? Please. Uhum. Professor, uma coisa. Quando, vamos dizer assim, a empresa sob responsabilidade limitada, ela está pendente, vamos dizer, está no Serasa, vamos dizer assim. Eles podem negativar os sócios? Não. Sócio e sócios respondem de alguma maneira. Então, por exemplo, é comum, deixa eu só colocar a Catherine aqui no meu. É comum, por exemplo, você fazer uma dívida, digamos, no banco, e o banco pedir para o sócio assinar como devedor solidário, certo? Ah, entendi. Aí ele é devedor também. Mas aquele que assinou. Aquele que assinou. Então, por exemplo, se digamos lá que a ABC Limitada não pagou a dívida e foi para o Serasa, os sócios não podem ser, porque eles não são devedores. Entendeu? Entendi. Então, assim, acontece muito das pessoas chegarem lá no escritório, mas eu tô com inscrição porque minha empresa que eu era sócio ficou. Vou ver, mas como que aconteceu isso? É porque, de alguma forma, ele assumiu a dívida também. Como devedor solidário, como avalista, por outras condições, não porque ele é sócio, só porque ele é sócio, entende? Ah, entendi. Então, por isso que o banco amarra que vamos dizer, o sócio majoritário ou o administrador que assina o financiamento ou o empréstimo lá, ele responde. Entendi. Isso mesmo. Porque ele faz isso por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele não vai conseguir atingir. Ok, entendi. Tá? Obrigada. Nada. Então, esse tipo de sociedade, gente, os modelos mais comuns é a limitada e a sociedade anônima, tá? E aqui o terceiro caso, deixa eu dar um espaço aqui, estou confuso, é da sociedade de responsabilidade mista. Ou seja, nós vamos ter parte dos sócios que respondem ilimitadamente e parte limitadamente. E o exemplo nós temos na sociedade, vou colocar aqui, sociedade comandita em comandita simples e sociedade em comandita por ações, tá? São tipos societários, modelos societários que têm a responsabilidade misturada. E, inclusive, nas que existem hoje regulamentadas, os que respondem limitadamente, eles acabam também tendo a atribuição de administradores. Administradores aqui é no sentido de representantes da pessoa jurídica. Certo? Então, aqui eu coloquei aqui para vocês, ainda não são tipos de sociedade. Aqui eu estou falando de classificação, tá certo? Outra classificação que se menciona com relação às sociedades são quando elas têm uma forma de constituição diferenciada. Então, dentro daquele trecho do livro que eu mandei para vocês, uma das partes, ele vai tratar do ato constitutivo. Então, só lembrando, o que é ato constitutivo? É o documento que você cria a sociedade, que você regula sobre a sociedade. Então, por exemplo, a sociedade limitada, a gente vai regular a sua existência através de um contrato social. Se a gente vai falar de uma sociedade anônima, que é um outro tipo de sociedade, a gente vai tratar da criação dela, ou seja, da constituição dela, num estatuto social. Então, via de regra, esses são os dois instrumentos, os dois atos constitutivos que versam sobre a existência das sociedades. E é esse documento que vai ser levado a registro. Então, eu já mencionei isso para vocês quando eu tratei dos atos de registro lá no Junta Comercial. Tá certo? E por que eu estou retomando essa história aqui toda? Porque aqui, quando regime de constituição e dissolução, nós vamos levar isso em conta. Ok? Então, por exemplo, nós temos, em primeiro lugar, as sociedades contratuais. Em segundo lugar, nós teremos as sociedades institucionais. Sociedades contratuais, pessoal, são aquelas que vão ser constituídas, criadas, regulamentadas através de contratos sociais. O que é o contrato social, gente? O que é um contrato propriamente dito?
Não é um ajuste de vontades? Então, quando a gente fala de contrato social, nós estamos falando de um instrumento que foi realizado, criado, ajustado, escrito pelos próprios sócios, entendem? Então, a gente tem aqui, de alguma forma, uma maior flexibilidade diante dos interesses deles. Já as sociedades institucionais, elas são constituídas por estatuto social. Qual a diferença? É que estatuto, gente, é tipo clube, né? O clube não tem o estatuto? O que acontece é o seguinte, estatuto é aquilo que já existe, é instituído. Então, não foi um ajuste de vontades. Alguém criou e depois buscou aqueles que queriam aderir. Então, nada mais é que um contrato de adesão. Tá certo? Então, as sociedades contratuais, né? A primeira diferença é as sociedades institucionais. O que já está institucionalizado é o ato constitutivo. De um lado, nós temos os contratos sociais e do outro, o estatuto social. Agora, tem mais uma diferença. Quando a gente fala de uma sociedade contratual, uma sociedade que foi feita através do ajuste de vontades, a dissolução é um pouco mais difícil. Por quê? Porque para a gente falar em dissolução, a gente está falando de o ato que desencadeia o processo de extinção dessa sociedade, tá certo? Só que para dissolver uma coisa que foi contratualmente ajustada, não basta a vontade da maioria dos sócios. Não basta, e veja, maioria aqui, gente, é no sentido de maioria das cotas, tá certo? Maioria da participação societária. Então, não importa se a pessoa tem 90% e os outros têm 10% restantes, certo? Por quê? Porque é um contrato. Obviamente que isso fez muita diferença no decorrer da existência da sociedade, o fato de um ter mais cotas do que o outro, ter maior participação societária. Mas no momento de dissolver, a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque não importa a vontade majoritária, podendo até mesmo minoritários darem continuidade. Tá certo? E aqui nós temos sociedade em nome coletivo, como a dita simples e a limitada, como exemplos de sociedades contratuais. E, por outro lado, as sociedades institucionais, elas não. Essas sim, elas podem ser dissolvidas por simples maioria. Ou então intervenção estatal e liquidação extrajudicial. Por quê, gente? Porque sociedade institucional, ela é impessoal. Ela não tem essa conexão, né, maior entre os sócios. E por isso, se a maioria entende que é caso de dissolver, ela está entendendo isso de uma forma de investimento, não uma forma tão pessoal com relação ao negócio. Por isso que aqui não adianta uma minoria pretender a continuidade, porque ela não vai conseguir, tá? Por isso que é uma sociedade institucional. E a outra classificação fica por conta das condições de alienação da participação societária. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer alienação? Deixa eu passar isso para outra página para ficar mais fácil para vocês. A alienação da participação societária é comprar, ou melhor, é ingressar através da cessão, da venda da participação societária de um sócio para outro. Então, quando eu falo de alienação da participação societária, por exemplo, de uma sociedade limitada, eu estou falando da venda de cotas. Se eu estou falando de alienação da participação societária de uma sociedade anônima, eu vou estar falando da venda de ações. Ou seja, eu vou estar fazendo uma referência à venda daquilo que eu tenho e que me faz sócio, que me faz parte desse quadro societário. Tá certo? Com relação à sociedade de pessoas ou sociedade de capitais, essas condições elas vão ser distintas da seguinte forma. Numa sociedade que a gente considera de pessoas, os sócios eles têm direito de vetar o ingresso de estranho ao quadro associativo. Ou seja, né, pensem vocês o seguinte, deixa eu até diminuir aqui, para ficar mais fácil. Olha só, gente.
Digamos que naquela sociedade minha e da Clis, tá certo? A gente formou uma sociedade, cada uma entrou com 10 mil e tudo mais, mas eu me associei com a Clis porque eu conhecia, sabia da experiência dela, e ela sabia, né, sabia dos atributos que eu poderia contribuir com a sociedade, ou seja, existia ali um certo relacionamento, tá certo? O que a gente chama, vou escrever aqui para vocês, de affectio societatis. Tá? O que é affectio societatis? É quando você quer ser sócio do outro. Existe um relacionamento e você leva em conta os atributos pessoais daquela pessoa, tá certo? Aí agora pensem vocês o seguinte, chega numa altura da sociedade e a Clis resolve vender as cotas dela para o vizinho. Eu não conheço o vizinho dela, entenderam? Eu não quero ser sócia dele. Ora, eu não sei quem é ele, ou às vezes até sei, e aí não quero menos ainda, porque, né, de repente é uma pessoa que eu não gosto, entenderam? Então, uma sociedade de pessoas, ela leva em conta quem é o outro sócio. Não há, portanto, uma liberdade de ingresso na sociedade. Entenderam? Ainda que a gente fosse em 10 sócios, tá? Um deles, né, num universo de... universo, né? Mas dentro de 10 pessoas, um deles quer ceder as suas cotas, quer vender suas cotas. Ah, mas, sei lá, 8 concordam, não. Ele pode impedir? Dependendo do caso, ele pode impedir. Tá certo? Porque aqui na sociedade de pessoas, a gente leva em conta aspectos societários. Até porque na sociedade de pessoas, gente, a experiência, o conhecimento, a formação das pessoas são levadas em conta no momento de você se reunir com elas, tá certo? Portanto, só acompanhando o que diz aqui, os atributos individuais dos sócios interferem com a realização do objeto social. Tá bom? Condiciona o ingresso de sócio à anuência dos demais. O contrato social pode dispor sobre o assunto, tá? Nós vamos ter um assunto, um conteúdo bem específico quanto a isso, que é sobre a seção de cotas do artigo 1057 do Código Civil, lá da sociedade limitada. E ali ela vai trazer quais são as condições para que isso aconteça. Tá certo? Mas tem uma questão que é um pouco polêmica no que diz respeito à sociedade de pessoas, que é o seguinte: é possível a penhorabilidade. Eu até fiz, dentro do conteúdo de vocês, uma referência, deixa eu fechar aqui, as regras que estão lá no CPC sobre isso. Percebam que penhora de cotas pode acontecer. O que significa isso, gente? Ó, vai acabar nosso tempo, quando acabar a gente entra de novo, tá bom? Vamos pensar nessa sociedade que eu tenho com a Cris. A Cris, ela não vendeu, mas ela contraiu uma dívida, ela, né? Eu não estou querendo hoje eu estou me poupando aqui. Então, a Clis contraiu uma dívida lá na joalheria, comprou um anel de brilhante louco de caro, tá? E não pagou, certo? A joalheria fez o quê? Entrou com uma execução contra ela. Fez uma busca de bens, porque ela não pagou, fez uma busca de bens e não achou nada, nem a tal da aliança, né? Até a tal do anel que ela comprou. Mas perceberam que ela era sócia de uma sociedade. Gente, cuidado! Quando a gente fala de penhora de cotas, não significa que a joalheria vai poder vir na sociedade e penhorar bens da sociedade, tá bom? O que ela pode fazer? Ela pode penhorar as cotas da Clis. As cotas dela, não o patrimônio da sociedade. Como assim? Né? O que ela pode fazer? Ela pode falar assim, olha, sabe aquelas 10 mil cotas que pertencem ao devedor? Agora são minhas, ou agora estão penhoradas. Entenderam? E essas 10 mil cotas que pertenciam a Clis, elas vão ser dissolvidas, ou seja, vão ser transformadas em dinheiro. Vão ser calculadas, vão ser pagas, ou paga o valor correspondente, a própria sociedade vai ter que pagar esse valor correspondente, só que ela deixou de ser sócia. Certo? E aí, para evitar algumas coisas que advêm dessa penhora, é que vem todo o procedimento previsto lá no artigo 861 do CPC, que se vocês derem uma olhadinha ali, vão perceber o seguinte, ó. Deixa eu só pegar na parte mais pontual. Aqui, feita a penhora das cotas,
uma das coisas que ele deve fazer é oferecer as cotas ou ações para os demais sócios, para ver se eles não têm porque tem preferência de aquisição, né? Se não tiver interesse, aí procede a liquidação das cotas das ações depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Ou seja, quanto vale os 10 mil cotas da Aclis? Deposita judicialmente. E aí, esse valor vai ser destinado para a joalheria, né, que era o credor. Certo? Então, aqui tem uma série de disposições sobre o assunto, mas por que isso é polêmico? Porque, na verdade, a gente estava querendo evitar que a penhora se desse com a aquisição de uma outra pessoa, embora isso seja possível ali pelas outras hipóteses. Então, olha só, com relação à sociedade, então, de pessoas, a gente tem uma discussão sobre a penhorabilidade. Então, justamente porque antigamente você tinha penhorabilidade, mas você estava sujeito ao fato de que uma outra pessoa podia assumir aquele lugar do sócio que teve as cotas penhoradas. E aí você estava assumindo um estranho dentro da sociedade, tá certo? Mas aí nós temos essa questão da penhorabilidade nesse sentido. Então, de permitir que tão somente essa pessoa seja liquidada, a parte dessa pessoa, e se pague lá as dívidas dela, mas ela deixa de ser sócia também, tá? Pois bem, nós temos ainda, com relação à sociedade de pessoas, dizendo o seguinte, que mesmo que se trate da morte do sócio, a regra é os herdeiros não assumem condição de sócio. Então, a gente acha que é diferente, né? Nós temos lá no artigo 1028 do Código Civil, por exemplo, que fala justamente isso, que se o sócio ele falecer, não necessariamente os seus herdeiros vão assumir as dívidas, porque não se sabe qual é o relacionamento dos sócios com os herdeiros do falecido. Neste caso, existe até a possibilidade, vamos dizer assim, de forma excepcional, que eles ingressem, porque está previsto no contrato social, ou porque foi um acordo entre sócios e eles, mas não necessariamente, via de regra, que nós vamos ter lá no 1028 caput, é que falecido sócio liquida-se a parte dele e paga para os herdeiros, mas eles não entram na sociedade, porque é uma sociedade de pessoas, e a gente não sabe qual é os atributos desses herdeiros. Agora, tem as sociedades, gente, que estão nem aí para a qualidade dos sócios, que são as sociedades de capitais. Sociedade de capitais é aquela que, para ser sócio, basta pagar. E não importa se a pessoa tem boa idoneidade, se a pessoa é uma pessoa que vai contribuir vai se empenhar. Não, basta que ele pague. Veja, gente, quando a gente fala tanto de ações, né? Bolsa de valores, pessoas que gostam de lidar com isso, as pessoas não estão sendo aceitas na sociedade anônima porque gostaram dela. Estão sendo aceitas porque elas pagaram as ações, porque elas são uma sociedade de capital. E dentro das sociedades de capitais, existe o que a gente chama de princípio da livre circulabilidade da participação societária. Ou seja, uma vez que as ações sejam ofertadas, se elas são ofertadas de forma indiscriminada, não importa quem comprou, tá certo? Normalmente a gente pode falar isso de sociedade anônima aberta, porque na sociedade anônima tem a fechada e ela também não está tão livre assim. Mas nós podemos dizer que nas sociedades que simplesmente pode entrar quem quiser, é uma sociedade que não importa aqui o affectio societatis. Tá? Não importa o relacionamento entre sócios, só se ele pagar. Eu sempre costumo contar assim, sabe aquela pessoa que está presa porque se envolveu em homicídio, por quadrilha, por tráfico, estupro, estelionato, tipo pacotão completo. Ela está lá na prisão, mas ela tem um procurador aqui que é investidor. Alguém pode impedir que ele seja sócio de uma sociedade de capitais? Não. Tá? Ninguém pode impedir. Pode impedir, claro, que ele seja administrador, que faça parte de algum órgão de administração de uma sociedade anônima, por exemplo. Pois que ele seja administrador de uma sociedade, mas não um sócio. Tá certo? Porque nesse tipo de sociedades não importa os atributos pessoais e ninguém tem a possibilidade de impedir o ingresso de quem está pagando.
tá certo? Então, o que eu falei aqui para vocês hoje é sobre a classificação das sociedades, segundo a responsabilidade dos sócios, segundo a constituição e dissolução e segundo a alienação e participação societária, tá certo? Mas eu quero falar mais algumas coisas para vocês hoje. Antes de eu continuar, eu gostaria que vocês esclarecessem se tem alguma dúvida, algum comentário acerca do que eu falei até agora. Alguma coisa aí, pessoal? Professora, mais uma dúvida. Sim? Sobre essas empresas, sociedades de ações, que nem, tipo assim, quer investir na bolsa. Quando uma empresa dessa quebra, como que fica a responsabilidade daí quem comprou as ações? Também tem que pagar? Tipo assim, sobre a dívida? Vamos dizer assim que as ações desvalorizaram, perdeu todo o valor e daí deu um crack na... Não, eles Vamos não dizer... têm que pagar porque a responsabilidade deles é limitada. Só que, obviamente, que eles perderam investimento, entendeu? Sim, então vocês só perderam o dinheiro investido. Mas eles não vão ter que perder ainda mais para pagar as dívidas. Então, vamos agora atingir o patrimônio deles para pagar o que a sociedade não pagou. Isso não. O que vai acontecer é só a perda do investimento. Então tá bom, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Olha só, agora falando de modelos de sociedades, muito embora uma aqui não seja exatamente um modelo, nós temos que saber que dentro do Código Civil, vocês vão encontrar as regras das sociedades separadas da seguinte forma. Vocês vão encontrar as sociedades despersonificadas e, do outro lado, as sociedades personificadas. Posso até acrescentar aqui que vocês terão as sociedades despersonificadas do artigo 986 até o artigo 996. Ó, gente, estou violando da minha... puxando da memória aqui. E as sociedades personificadas, vocês vão ter a partir do 997 até, salvo engano, a 1092. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, um minutinho. Isso. Até 1092. Nós temos ainda as cooperativas e tal, mas aqui nós vamos estudar, seria até 1092. Ok? Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Para não ficar uma coisa assim, poxa, mas que estranho isso, como assim uma sociedade despersonificada? Gente, é que existem sociedades que, embora elas sejam consideradas existentes, elas não necessariamente vão ser sujeitos de direito à parte. Elas vão ter uma natureza meio complexa, porque... complexa não, informal, vamos dizer assim, muito embora a sua existência tenha um tratamento próprio, tá certo? Então, vocês vão ter lá, entre os artigos 986 e 996, o tratamento das sociedades despersonificadas. Dê uma olhadinha, inclusive, para quem está com o Código Civil, dá uma olhada lá. E a partir do 997, já começa a tratar das sociedades personificadas, ou seja, aquelas que, uma vez que sejam inscritas no registro próprio, desculpe, elas vão adquirir uma personalidade jurídica própria. Então, quais seriam? Nós temos, por um lado, a sociedade em comum, certo? E a sociedade em conta de participação. Dois tipos de sociedades que vão ser sem personalidade jurídica. E, por outro, nós vamos ver a sociedade simples, a nome coletivo, a comandita simples, a limitada, a cooperativa, daí até aumenta aqui. Só um minutinho. 96. Vou pedir para vocês corrigirem uma coisinha aqui, tá?
1096. Então, nós temos lá a sociedade limitada, a sociedade cooperativa, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. Tá certo? Gente, essa sociedade aqui, vocês já viram, a sociedade simples e a sociedade cooperativa, elas não são empresárias, concordam? Foi isso que a gente falou tanto na última aula, não foi? Pois bem, só que eu coloco aqui só para vocês saberem que elas têm personalidade jurídica. Embora elas não sejam empresárias, elas têm personalidade jurídica. Nós não vamos estudar assim, isoladamente essas sociedades. Só que vocês vão perceber que essa aqui, a sociedade simples, ela acaba sendo uma regra complementar de todas as outras. Muito embora ela seja relacionada apenas àquelas que têm atividade intelectual, de natureza artística, científica ou literária. Tá bom? Agora, essencialmente empresarial. A sociedade em nome coletiva, comandita simples, a limitada, a anônima, comandita por ações. Essas aqui são essencialmente empresariais. A sociedade em conta de participação pode ser empresarial, pode não ser empresarial, depende da natureza da atividade. A mesma coisa, sociedade em comum. Sociedade em comum pode ser uma sociedade empresária ou pode ser uma sociedade simples, conforme esteja ou não realizando atividades de tais naturezas. Então, aqui vocês têm a relação de cada tipo societário. E aí, cada uma delas, exceto as cooperativas e as simples, que nós vamos estudar individualmente. Tudo bem? Bom, e dentro do estudo, a gente vai começar falando de uma sociedade que... Vamos começar... Na verdade, nós vamos começar tudo errado. Nós vamos começar falando daquela sociedade que está tudo errado, que é uma sociedade que está fazendo atividade empresária, que tem a sua constituição através dos sócios, que existe um investimento, que está em atividade, mas o que ela não fez? Ela não realizou o seu registro, ela não fez a sua inscrição. E aí, eu não falei tanto para vocês que mesmo que um empresário não se inscreva, não se registre, não é empresário mesmo assim? Falei, né? Aqui tem mais uma prova disso. Mesmo que seja uma sociedade. Se for uma sociedade, ou seja, um empreendimento que foi realizado através do esforço de mais de uma pessoa, com a contribuição de mais de uma pessoa. Só que não realizar o registro, eu também vou considerar uma sociedade. Vou considerar uma sociedade empresária se ele estiver realizando atividades empresárias. Vou considerar uma sociedade simples se ele estiver realizando uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, ou até mesmo uma rural, certo? Fato é o seguinte, ela é uma sociedade irregular, uma sociedade que a gente chama de fato, e que, tecnicamente falando, é uma sociedade em comum. Então, vamos falar disso, gente. Sociedade em comum é aquela sociedade que já deveria ter feito a sua inscrição e ainda não fez, que já está em funcionamento, que já está realizando atividade e não fez o seu registro como deveria ter feito. Certo? A sociedade em comum, portanto, gente, não é um tipo societário, mas sim uma situação de uma sociedade que não levou seus atos constitutivos para o registro público próprio. Tá certo? A doutrina gosta de dizer o seguinte, que a sociedade irregular é aquela que possui o ato constitutivo, ou seja, fez o contrato social, só que não levou para o registro. E a sociedade fato é aquela que nem isso fez. Vai fazer diferença? Na prática, vai. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo um exemplo de sociedade, uma sociedade que eu fiz junto com a Clis, tá?
Então, vamos pensar aqui nós duas, de novo, cada uma com seus 10 mil reais, querendo investir numa sociedade. A gente investiu lá na nossa livraria, certo? E fizemos tudo certinho, né? Certinho, entre aspas. A gente pegou o dinheiro, depositou dinheiro, comprou o material para ser vendido, contratou pessoas, inclusive, a gente locou um lugar para realizar as vendas, ou seja, organizou o estabelecimento empresarial, está em atividade, está tendo lucro, só que ainda não fez o registro. É uma sociedade, concorda? É uma sociedade. Só que é uma sociedade irregular. E quando é uma sociedade irregular, como é que a gente começa? Como é que a gente trata isso? A gente trata como se fosse realmente existente. A gente não ignora o fato da existência dessa sociedade. Só que, obviamente, que vai ter consequências. E uma das primeiras consequências que vocês vão encontrar lá no artigo 987 do Código Civil é o seguinte: quando se trata de uma sociedade em comum, que é essa sociedade sem registro, só pode ser feito prova da sua existência, prova judicial da sua existência, quando for sócio, se ele tiver prova documental. E se não for sócio, pode ser comprovado por qualquer meio de prova. Então, vou te contar para vocês por que isso. Tá? Então, dê uma olhadinha para quem tiver com o Código Civil, lá no artigo 987. Desculpa, é isso mesmo, 987. Acharam? O artigo 987 diz o seguinte: os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Pensem na seguinte hipótese, gente. Nessa sociedade que eu tenho com a Cris, vamos pensar assim, a gente não fez o registro que deveria ter feito, certo? Deixou acontecer. Chegou no momento e a Cris acha que eu estou passando a perna. A Cris acha que eu peguei parte aí dos materiais e sumi com eles, e ela quer de volta. Ela vai ter que fazer prova de que existia essa sociedade e que eu estava me aproveitando disso, concordam? Só que a prova dela vai ser de que forma? Só documental. Quem mandou não mandar fazer o registro? Entendeu? É praticamente como se fosse uma penalização pela irregularidade, certo? Então, quando se trata de interesse de um dos sócios em fazer prova da existência da sociedade irregular, ele só vai poder fazer prova judicial documentada. Agora, vamos pensar outra hipótese. Digamos que a gente tenha constituído essa sociedade e alguém reivindique a nossa parte do patrimônio, dizendo que nos apropriamos indevidamente, ou simplesmente a gente não pagou uma dívida e quer cobrar todo mundo. Aí ele vai ter que fazer prova de que existe uma sociedade ali, que não apenas um deve o pagamento, mas que todos podem ser responsabilizados, eu e a Cris podemos ser responsabilizados, ainda que só eu tenha ido lá e feito a dívida. Neste caso, sendo terceiro, pelo artigo 987 do Código Civil, pode ser até uma sociedade de fato, ou seja, uma sociedade sem nenhuma prova documental, porque aqui se aceita qualquer meio de prova. Testemunhal, né, que seja depoimento pessoal, confissão e assim por diante. Tá certo? O que é interessante na sociedade em comum? Como fica a responsabilidade do sócio? Tá certo? Deixa eu puxar aqui para vocês a legislação a respeito disso.
Olha só, gente. O artigo 986 fala da sociedade em comum nos seguintes termos. Enquanto não inscritos atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade civil. Bom, esse seria o conceito. O que quer dizer esse salvo, exceto ações em organização? Isso aqui é porque eles não estão considerando aquelas sociedades que estão sendo formadas por ações, então as sociedades anônimas. Porque sociedade anônima, ela fica um bom tempo antes da personalidade jurídica dela for consumada, ela já está trabalhando na sua constituição, tá? E aí, neste caso, eles estão dizendo que não encaixa-se como sociedade em comum, tá? O que eu quero que vocês prestem bem atenção é que no artigo 990. O artigo 990 vai tratar da responsabilidade dos sócios, quando a gente está falando desse tipo de sociedade em comum. E vai dizer o quê? Que todos os sócios, eles respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 24, aquele que contratou pela sociedade. O que significa tudo isso, gente? Significa o seguinte, que as sociedades, aqui nesse caso, vocês perceberam que não existe uma personalidade jurídica, é despersonificada, como diz lá o subtítulo 1, ok? Se um dos sócios contrair uma dívida em favor da sociedade, tem como responsabilizar uma pessoa jurídica? Não, porque não existe pessoa jurídica. E o que diz o artigo 990? Preste atenção. Todos os sócios vão responder solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Tá? Ou seja, pela aquisição de algum bem, pela contração de alguma dívida, todo mundo vai responder, todos os sócios vão responder, porque aquilo, de alguma forma, favoreceu uma sociedade que existe, mas ainda não formalizada. Tudo bem? Agora, quem responde primeiro? É isso que vai tratar depois da vírgula. Excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. O que diz o artigo 1024 mesmo? Aquele que eu falei para vocês no começo da aula de hoje? O artigo 1024 vai contar para vocês que todos os sócios, eles vão responder com benefício de ordem, quando eles respondem ilimitadamente. Ou seja, primeiro responderia a sociedade, depois eles. Mas aqui não tem uma sociedade constituída. Então, ele vai dizer que todos eles vão responder depois de esgotado o patrimônio em comum existente, mas não tem benefício de ordem, não se aplica o artigo 1024, quem foi contrair a dívida. Então, na prática, o que isso vai significar? Vai significar, minha gente, que se o sócio que foi contrair a dívida e que não foi paga, este sócio, que a gente chama de sócio tratador, este sócio vai responder solidariamente com o patrimônio da sociedade. Como assim? A sociedade não tem patrimônio? Ela tem sim. Pensem vocês que tudo que está aí atrás, ó, de mim, faz parte da livraria que eu constituí com a Clis. Essa livraria, minha gente, não existe formalmente, mas estão vendo que ela tem um patrimônio? Então, significa que existem alguns bens, sim. O que vai acontecer é que eles vão poder atingir, os credores vão poder atingir os bens dessa sociedade, ainda que seja um patrimônio que eles chamam de patrimônio especial. Só que eu que fui lá realizar a compra que não foi paga, eu respondo solidariamente com todos esses bens que fazem parte da sociedade. Certo? E os outros sócios, vamos dizer lá, que tinha a Clísia, tinha a Aline e a Vanessa. As três estavam lá comigo, estavam com a gente na sociedade irregular, tá? Vamos dizer o seguinte, eu fiz a dívida que não foi paga. Eu respondo sem benefício de ordem, ou seja, a pessoa pode vir cobrar diretamente de mim, tá certo? E só se eu não tiver dinheiro,
E se não tiver patrimônio especial para ser atingido, é que a Clis, a Aline e a Vanessa podem ser atingidas. Neste momento, todas elas aí respondem solidariamente entre elas. Tá certo? Então, eu não tenho benefício de ordem, porque eu fui a sócia tratadora. Mas elas três têm benefício de ordem, do artigo 1024, que é primeiro esgotar o patrimônio da sociedade, de quem fez o trato, e depois o patrimônio dos demais, para pagamento da dívida. Essa perguntinha do artigo 990, minha gente, como gostam de abordar esse tipo de assunto. Deixa eu só voltar aqui com vocês um pouco. Então, veja só, as sociedades despersonificadas, ela é uma sociedade despersonificada, sim, mas aqui, ó, que eu quero que vocês vejam, onde eu vou grifar. Quando fala da responsabilidade limitada dos sócios, que prevê o artigo 990, ele diz que aquele que se apresentar como representante, ele responde solidariamente, e os demais subsidiariamente, pessoal primário e solidário. Um benefício de ordem somente pode ser alegado pelo sócio não tratador. Tá certo? Tem outras repercussões por sociedade regular? Claro que tem, as mesmas que vocês estudaram lá quando a gente tratou daquelas sociedades que não fazem o pagamento. Então, nós temos, por exemplo, a impossibilidade ou ilegitimidade de pedir falência. Aqui, ai meu Deus, isso aqui está errado. Eu tenho que achar uma outra versão que está bem completinha e corrigida para passar para vocês, tá? Depois eu vou procurar. Da legitimidade para pedir falência de seus devedores, ineficácia probatória dos livros comerciais, responsabilidade limitada que eu mencionei para vocês e repercussão das obrigações tributárias. Deixa eu só colocar uma situação aqui também. Ilegitimidade para pedir falência de seus devedores, gente, é porque existe um artigo lá na lei de falência, que é o artigo 97, acho que é parágrafo... Eu acho que é parágrafo primeiro, tá? Às vezes não estou lembrando se é primeiro ou único. Vou colocar aqui parágrafo único, depois eu já arrumo. 21 de 2005, que exige do credor a apresentação de documentos comprobatórios de sua regularidade. Ou seja, se ele não tem registro, ele não pode ser o autor que vai pedir a falência de outro. Tá? Mas ele pode sofrer falência porque se for empresário. Isso a gente vai falar depois. Ineficácia probatória dos livros comerciais. Ou seja, o fato de ele não vai poder autenticar, né? Lembra que na ajuda comercial deve-se autenticar os livros comerciais para terem validade? Eles não vão poder ser autenticados e, portanto, não vão ter eficácia probatória. Então, a ineficácia, a responsabilidade limitada dos sócios, que nós já falamos, e a repercussão das obrigações tributárias perante a INSS e relações com o poder público. Com relações com o poder público, pode licitar? Óbvio que não. Obrigação tributária não recolhida, pode ser cobrado, pode ser punido pela sonegação? Com certeza, a mesma coisa do INSS, certo? Então, são obviamente, que repercussões decorrentes da irregularidade dessas sociedades. Ok. Então, pessoal, eu vou deixar, se vocês não tiverem mais, tem alguma outra pergunta? Bom, então, eu vou encerrar agora, e na quarta-feira,